A paz do Senhor, jovens em Cristo Jesus. Hoje nós estaremos estudando a última lição do nosso trimestre, a lição de número 13, e aprenderemos um pouquinho com o apóstolo Paulo sobre o espinho na carne. Estaremos estudando a última lição, a lição de número 13, que tem por título A oração de Paulo em favor do seu espinho. Aí está, também faremos a leitura em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Em outras traduções, esbofetear. Seguindo a lição, nós vamos ler a síntese, o resumo, que diz assim: Paulo, ao orar para se ver livre de seu espinho, recebe de Deus uma resposta diferente, porém mais excelsa do que imaginava. Quantas das vezes nós esperamos receber de Deus respostas segundo as nossas vontades, segundo as nossas expectativas? Mas não é assim que Deus trabalha. Muitas das vezes Ele tem uma forma melhor e maior de se trabalhar para que o nome dele seja glorificado, seja revelado através das nossas experiências. Este é o resumo e daremos sequência à lição. A leitura bíblica se encontra em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 10 e versículo 15. Você pode pausar e estar fazendo essa leitura. Mas eu quero tratar aqui de 4 pontos importantes que a lição vai nos trazer. O primeiro deles é a importância em nós testemunharmos de Deus acerca das nossas experiências com Ele. Então nós vamos falar do valor do testemunho. Meus irmãos, o propósito do capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo deixa claro que é testemunhar de Deus aquilo que Deus é, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz ou deixa de fazer. A sua experiência no espinho na carne o faz entender que as revelações que Deus dá para ele não são de mérito próprio, mas é um testemunho daquilo que Deus faz através da sua soberana vontade. E não é diferente com nós, às vezes Deus nos dá experiências e às vezes queremos nos vangloriar pelas experiências que temos com Deus. E muitas das vezes não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é o quê? É que nós testemunhamos da sua graça, do seu favor, da sua benevolência, para que vidas venham ser alcançadas, venham ser impactadas através daquilo que Deus faz, daquilo que Ele pode fazer e daquilo que Ele já fez, Talvez você tenha um grande testemunho para contar, de onde você saiu, de onde Deus te tirou, Deus te curou, abriu uma porta de emprego, algo dessa maneira, talvez uma visão, uma experiência espiritual. O propósito é que Deus ele venha se revelar através daquilo que Ele é, daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele faz ou até mesmo deixa de fazer. E o que é algo inefável? Pois é, algo inefável é algo até difícil de ser explicado. É algo indescritível. Não pode ser descrito por palavras dentro dos padrões que nós conhecemos. É algo que está além da grandeza, está além da beleza, do poder, além dos padrões e medidas humanas, não se compara com aquilo que conhecemos, é além do magnífico, do impressionante, não é suficiente humanamente para se explicar, mas é algo que você pode viver pelas experiências. Não que as experiências são razão da nossa fé, nem podem e nem devem ser a razão da nossa fé, mas fazem parte. E inefável, nós podemos viver só a partir do momento que nós buscamos em Deus
né? E isso precisa de uma busca intensa, assim como Deus deixou uma orientação para nós, lá em Atos, no capítulo 1, né, no versículo 5, a experiência do cenáculo ali de vida, que foi o batismo com o Espírito Santo. Foi algo que Deus deu àqueles discípulos, aquele momento, e eles experimentaram o inefável de Deus, sentiram, né, e que você também possa buscar, né, possa experimentar aquilo que é mais profundo do que palavras. É importante frisarmos que, além da convicção que Paulo tinha através do seu conhecimento, essa experiência o edificou, o consolidou, lhe trouxe um alicerce, uma maturidade no Evangelho muito sólida. E às vezes nós necessitamos, né, saber que as nossas convicções atreladas às experiências que nós temos com Deus nos traz convicções, nos traz solidez diante das situações, né? Aqui era uma situação que a divergia, né, a sua vontade, não era em conformidade com a sua vontade própria, mas pelo fato dele ter vivido essa experiência com Deus, ele entende que a vontade de Deus, mesmo em meio ao sofrimento, é soberana, né, e vai além daquilo que às vezes nós entendemos, né? E quais hoje, fica a pergunta, as experiências que nós temos vivido com Deus, né? Ela tem nos trazido solidez, né? Elas têm nos trazido uma base, né, para que a nossa vida, mesmo diante das aflições, mesmo diante de um evangelho que não é verdadeiro, que se é pregado muitas das vezes aí fora, às vezes a gente acaba sucumbindo, né, acreditando, quando na verdade o próprio evangelho do Senhor Jesus, ele nos dá essa informação, né, e essa convicção e esse alicerce, essa base de que no mundo nós passaremos por aflições, por momentos difíceis, né? Passaremos por situações que muitas das vezes ela vai nos trazer questionamentos, mas muito além dos questionamentos está as nossas convicções e as nossas experiências com Deus. Muito especula-se sobre o que era o espinho na carne de Paulo. Alguns pensam e entendem que podia ser uma deficiência física, que poderia ser de fato literalmente um mensageiro de Satanás, um homem, uma pessoa, ou pessoas que o perseguiam, um grupo que o perseguiam, seja de judeus ou gentios. Mas o que a Bíblia quer nos trazer a notoriedade é que o espinho na carne funcionava como um agente de Deus, para que pudesse trabalhar a natureza, o caráter, as emoções de Paulo, mostrando que Paulo ele era dependente de Deus e ele não era autossuficiente em si mesmo. E esse espinho na carne ele revela alguns efeitos na vida de Paulo, né, em que Deus diz para ele que a minha graça te basta. Deus está dizendo ali para ele que mais do que bens ou a saúde que ele queria, né, aquela cura que ele tanto desejava, ou aquela libertação, né, o livramento que ele tanto desejava, que a salvação lhe era suficiente, né? Muito mais do que aquilo que era o seu anseio, muito mais aquilo do que era o seu desejo. E muitas das vezes não é diferente na nossa vida, mais do que aquilo que desejamos, a graça de Deus já nos é suficiente, até mesmo porque algo que nós desejamos, ele pode nos fazer deixar de Deus, né? Pode nos fazer pensar mais em nós mesmos, esquecer de Deus,
pensar que nós podemos fazer aquilo que queremos, que desejamos, aquilo que é a vontade de Deus, e de fato não é apenas um empecilho para que nós venhamos perder a salvação. Outra coisa que é revelar, que dentro da limitação de Paulo, seja ela física ou a perseguição ou quem fosse, é que ele olhasse para aquilo, diante da sua fraqueza, Deus se revelava, através da sua limitação e da sua fraqueza ou perseguição. Não era um fator para que Deus não pudesse mostrar a sua grandeza, mas era o fator para Deus mostrar a sua grandeza. E outro efeito que tinha na vida de Paulo é que Paulo olhasse para aquela limitação, e ele, dentro da sua pujança, da sua capacidade intelectual, ele podia se apoiar e orgulhar-se, mas quando ele olhava para a sua limitação, ele podia dar lugar, ceder o lugar à humildade, para que a humildade estivesse acima do seu orgulho. E não é diferente com a gente, Nós também, cada um de nós temos os nossos espinhos, Às vezes a gente precisa olhar com um olhar mais sereno, mais calmo, mais paciente, para que a gente não venha murmurar, E a gente venha olhar que nós somos totalmente dependentes de Deus, e aquilo que Deus tem feito, pode ser uma situação, ou Deus não tem feito, pode ser uma situação para a gente olhar que a graça de Deus já nos basta, já nos é suficiente. Você sabia que há orações sinceras que muitas das vezes as respostas de Deus elas são negativas? Pois é, às vezes nós achamos que pelo fato de Deus não responder ou responder não, nós achamos que Deus ele está sendo mal conosco. Mas nós aprendemos no exemplo de Paulo, que mesmo diante das suas limitações e fraquezas, ele sabia que o poder de Deus se revelava na sua fraqueza. Ele tinha a sua limitação, mas sabia que maior que ela era o Deus a quem ele servia. Ele teve essa maturidade, esse crescimento, Ele cresceu não só diante daquilo que Deus fez magnificamente, dos sinais que Deus operara na sua vida, mas ele cresceu também através dos sinais que Deus não operara. Às vezes nós achamos que só existe a operação de Deus quando nós vemos milagres, mas Deus ele também opera quando não há milagres. Existe uma frase que Deus ele fala aos ouvidos da alma quando se cala, e às vezes a gente acha que o calar de Deus, às vezes não ouvir a voz, a gente procuramos, batemos em tantas portas, queremos ouvir mensagem, hinos, e vamos atrás de pessoas, até mesmo de pessoas que são profetas ou se dizem profetas, nós achamos que Deus não está falando, e quando na verdade Deus ele está trabalhando no silêncio. Então nós precisamos crescer nessa dimensão, não só no fato de achar que Deus está trabalhando nos sinais, que Ele opera nas maravilhas, nas curas, nas bênçãos terrenas, mas Deus ele também opera quando Ele não está falando ou não está fazendo, porque Ele faz até quando Ele não faz, Isso é muito interessante. Às vezes nós humanamente não conseguimos compreender isso. Nós só compreenderemos quando nós tivermos uma maturidade maior com Deus. E essa maturidade a gente precisa ter sensibilidade para que Deus ele possa falar
ao nosso coração e nós entendemos aquilo que Ele quer falar. Você sabia que uma das formas de Deus nos aperfeiçoar é corrigindo as nossas falhas, as nossas limitações, até mesmo diante dos nossos medos, dos nossos erros? Deus, Ele trabalha, Ele molda o nosso caráter, né? A gente pode aprender e ver com Paulo, né, com outros homens de Deus que dentro da sua fragilidade, dentro da sua pequenez, né, Deus usou grandemente. Deus usou homens como Gideão, né, para que fosse liberto o povo de Israel da perseguição do povo inimigo. Deus usou até mesmo uma criança para falar com um profeta. Nós vemos Deus usando pessoas cheias de imperfeições, né? Deus mudou, e esse é o caráter do nosso Deus, né? Pegar aquilo que é pequeno e revelar a sua grandeza, pegar aquilo que é limitado e revelar que Deus é um Deus sem limites, né? Pegar aquilo que é impossível e revelar aquilo que é a possibilidade que o homem não tinha esperança. Esse é o nosso Deus, né? Um Deus que faz, um Deus que pode, né? Que opera dentro das nossas limitações e fraquezas. E fica aí a pergunta, né? Porém, há uma questão, né? Essa questão central dentro da dinâmica da vida, né? Será que temos permitido Deus trabalhar, né, em nossas imperfeições e incapacidades, dentro das nossas limitações e nossos erros, né, em meio aos espinhos que nos advergem, né? Como que nós temos reagido? Como você tem reagido, né? De fato, nós estamos num mundo em que nós enfrentaremos muitas situações, muitas condições que não é favoráveis a nós, mas pode saber que são situações que podem nos fazer crescer, né? E que pode também nos corrigir, tá bom? Que Deus possa abençoar, que esta aula ela possa fazer você crescer em Cristo e possa edificar a sua vida e a vida dos outros. Não deixe, né, de falar das grandes coisas que Deus tem feito através da sua vida, porque o seu testemunho pode transformar vidas. Deus abençoe e até mais, se Deus quiser. Um grande abraço e a paz do Senhor.